vamos ler a palavra de Deus em São Lucas, capítulo 21 e versículo 29 e 30. Vamos falar hoje do arrebatamento da igreja, né? Poucas pregações nas igrejas sobre o arrebatamento, e o Espírito Santo me leva então para esta palavra. Lucas capítulo 21 e versículo 29 e 30 diz assim: disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Louvado seja Deus. Aqui o próprio Jesus profetiza. Ele profetiza sobre a sua vinda, e ele fala da figueira e fala do verão. Nós temos dois elementos aqui que nós vamos nos ater. Aqui nós vamos então esmiuçar o que realmente aconteceu há quase 2000 anos atrás. Então Jesus, o próprio Jesus, ele profetiza e ele fala então desta figueira. E quando Jesus fala de forma figurada da figueira, ele se refere à sua nação, a nação de Israel. E nós sabemos que quando na queda de Israel, há 70 anos depois de Cristo, então muitos judeus eles foram dispersos, e essencialmente em 132 depois de Cristo, aí ocorre então a diáspora com o imperador Adriano. Aí ocorre então a total diáspora, em que o povo de Israel então é dispersado nos 4 ventos do mundo, nos 4 cantos do mundo, e aí Israel vai então para outros países, para outras nações. E aí passa um tempo, e aí Israel fica sem a sua bandeira. Aí fica então Israel submisso a outros países com o decorrer dos anos, né, de séculos. E aí vai passando o tempo e Israel então está adormecido. E aí Jesus ele profetiza tudo isso falando da figueira. E esta figueira então volta a brotar em 14 de maio de 1948. Olha só, amigo ouvinte, quantos anos levou para acontecer esta profecia? Quando Israel volta, quando o povo de Israel volta para a Palestina e constituíram novamente uma nação, quando eles então levantam a sua bandeira, então Israel se torna uma nação, e aí acontece esta profecia em que a figueira lança os seus brotos, e aí Israel se torna independente, e aí Israel volta. E a profecia que o próprio Jesus profetizou acontece então no dia 14 de maio de 1948. Olha só, amigo ouvinte, é muito perto de nós. Nós temos pessoas ainda que vivem hoje, os nossos avós, bisavós. Existem muitas pessoas que nasceram e ainda estão vivas, que nasceram antes de 1948, presenciaram então esta profecia. Louvado seja o nome santo do nosso Jesus. Aí eu te pergunto, amigo ouvinte, o que nós estamos esperando hoje? Nós estamos esperando o verão, e o verão está prestes para acontecer. O arrebatamento da igreja está atrelado com esse grande acontecimento que há de acontecer então diante dos nossos olhos. Muitos, presenciarão, se eu não tiver esta prerrogativa, este privilégio, amigo ouvinte, de ser arrebatado vivo, como aconteceu com Elias, como aconteceu com Enoque, que são as personagens que representam o arrebatamento da igreja, que nunca conheceram a morte. Então nós seremos arrebatados sem nunca conhecer a morte, e para isto nós devemos estar preparados, amigo ouvinte, para sermos arrebatados, pois o verão está prestes a vir, está prestes a acontecer, pois em 1948 aconteceu então esta profecia que o próprio Jesus profetizou, e hoje nós estamos esperando a vinda do verão, que é a vinda de Jesus nas nuvens de glórias para arrebatar a sua igreja. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Aí Jesus ele continua falando através dos seus servos. Apocalipse capítulo 22 e versículo 12. Eis que cedo venho. E vemos ainda Apocalipse capítulo 3 e versículo 11, que diz: eis que venho sem demora. Igreja, parece ser demorado, parece ser muito tempo. Há quase 2000 anos atrás, vemos o apóstolo Pedro,
Então ele estava com um problema na igreja. Havia muitos crentes que estavam duvidando da vinda de Jesus, estavam contestando com seus líderes. Em 2 Pedro capítulo 3, aí nós vemos o texto dizendo que surgiriam escarnecedores dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão desde o princípio da criação. Louvado seja Deus. Igreja, então havia pessoas escarnecendo, pessoas zombando, e foi necessário o apóstolo Pedro então repreender estas pessoas. E aí ele diz no capítulo 3 e versículo 8, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então para Deus, amigo ouvinte, o tempo não é problema. Nós vemos quando Josué estava nas planícies de Moabe, ele ordenava que o povo se santificasse, que o povo então se preparasse para atravessar o rio Jordão, que tipifica o arrebatamento da igreja, entrando na Canaã celestial. A Canaã terrestre representa o arrebatamento da igreja, o povo saindo do deserto para tomar posse da grande promessa, da grande terra prometida para o seu povo eleito. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. E aí então Josué ordena que ali seja erguido pelos sacerdotes a arca do concerto, e aí o povo estava então prestes a passar pelo rio Jordão com os pés enxutos. Louvado seja Deus. E quando nós olhamos para a história de Israel, desde o tempo da promessa que Deus fez para Abraão, em Gênesis capítulo 12, quando Deus promete para Abraão que daria uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, prometendo para Abraão, nós vemos então, a partir de Abraão e até a entrada de Canaã, então foram muitos anos para acontecer esta promessa que Deus fez para Abraão. Passaram-se muitos anos, passaram-se anos e anos, e aí chega Josué, estava diante do povo e estava a um passo para atravessar e tomar posse da terra de Canaã prometida para Abraão e para os seus descendentes. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Igreja, então nós esperamos. O tempo passou e nós estamos prestes. Quem sabe hoje, amigo ouvinte, nós estamos nas planícies de Moabe e estamos então a um passo de passar pelo rio Jordão e aí tomar posse da nossa maior bênção, que é a Canaã celestial, que é a terra prometida para os seus eleitos, para os santos ungidos e aí transformados pelo sangue do Cordeiro. E nós hoje estamos, amigo ouvinte, a um passo. Então nós podemos contar desde 1948, é o tempo que nós podemos contar com contagem regressiva, com uma contagem regressiva para a vinda deste verão, e Jesus está prestes a vir e nos arrebatar para a vida eterna. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. E aí Lucas então fala, a partir do versículo 25, amigo ouvinte, nós vemos as outras palavras, nós vemos o texto falando: e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Assim prossegue o texto, amigo ouvinte. Nós recorrendo à palavra de Deus, nós vemos N de coisas acontecendo a olho nu. Nós podemos acompanhar os jornais, nós podemos ver o que está acontecendo hoje. Tudo está se cumprindo. São os sinais da vinda do Filho do Homem nas nuvens de glórias. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Vemos, igreja, Mateus capítulo 24 e versículo 12: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E aí nós vemos hoje o esfriamento. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Haverá então um esfriamento. E hoje nós vemos então um esfriamento generalizado, não só numa igreja, mas na maioria das igrejas, um esfriamento, porque as iniquidades estão se multiplicando. E nós que estamos
focando, nós que estamos desejando a vinda do Filho do Homem nas nuvens de glórias, então nós não devemos estar preocupados. Se as igrejas estão se esfriando, é porque alguns estão preparados para serem arrebatados. Olha que triste isso, igreja. Alguns estão preparados para a vinda do Filho do Homem nas nuvens de glórias. Eu estou dizendo isso, amigo ouvinte, porque a maioria não vai ter este privilégio, porque está no esfriamento, está num adormecimento espiritual e está esquecendo, está como aqueles crentes no tempo de Pedro, estão começando a duvidar, estão começando a esfriar, estão começando a escarnecer e não estão percebendo que a contagem agora é regressiva. Desde 1948, numa contagem regressiva, nós estamos esperando a vinda de Jesus, o acontecimento desse grande verão. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Aí nós vemos, amigo ouvinte, da besta, em Apocalipse capítulo 13, versículo 3, a partir do versículo 1, ali fala da besta de 7 cabeças e 10 chifres. Ali fala, segundo a teologia, segundo a interpretação de eruditos da Bíblia Sagrada, que são os países da Europa, e aí eles se formarão com esta profecia. Então aponta para a Europa, as nações europeias, que estão no foco desse acontecimento, desta profecia. E aí nós vemos, amigo ouvinte, em que o esfriamento está acontecendo nas igrejas, e vemos em torno disso os sinais, os grandes sinais, tribulações, terremotos, angústias, perplexidades, com o bramido do mar. Vemos terremotos e terremotos, é claro, isto acontecia também, mas não com tanta intensidade. Os jornais apresentam isto, aviões caindo, morrendo pessoas, milhares de pessoas passando por tribulações. E aí nós começamos a ficar deprimidos, tristes, e esquecemos o foco, esquecemos que estes são os sinais para a vinda do Filho do Homem, para a vinda de Jesus nas nuvens de glórias, para arrebatar a sua igreja. Então, amigo ouvinte, você que quer ser arrebatado, você que quer se livrar da maior tribulação, a grande tribulação ocorrerá após o arrebatamento da igreja, 7 anos de grande tribulação, e aí você verá então o acontecimento da guerra do Armagedon, e aí acontecerá então as pragas do Apocalipse, e aí haverá realmente o maior terror, a maior desgraça, a maior tribulação que o homem não conheceu. Houve grandes tribulações no passado, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, houve grandes catástrofes no mundo, mas nada igual do que comparando com aquilo que há de acontecer nos 7 anos da grande tribulação. Então, amigo ouvinte, é momento de levar a sério. Você crente que está aí duvidando, você que está achando que Jesus está demorando muito para vir, então ouve a palavra de Deus, e aí comece a ir aos pés de Jesus, começa a ir à igreja e fazer um propósito firme com Deus, fazer um concerto com Deus e se preparar para a vinda do verão, se preparar para a vinda de Jesus, para o arrebatamento da igreja. Já não se prega mais o arrebatamento da igreja, nas igrejas, mas se pregam bênçãos, estão pregando casas, estão pregando carros, estão pregando estabilidade financeira, estão ludibriando o povo, a massa do povo, e estão esquecendo aquilo que o Espírito Santo está precisando levar para as nações, para as igrejas, que é a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. É claro, amigo ouvinte, eu preciso de bênçãos, eu preciso de estabilidade financeira, isto Deus não nega para nós, mas o que nós precisamos é não esquecer como esses homens fizeram no tempo de Pedro, estavam esquecendo, estavam começando a esfriar e escarnecer, porque Jesus não estava vindo. E aí passaram-se muito tempo, amigo ouvinte, e aí hoje nós estamos na mesma situação, mas eu e você precisamos estar atentos, eu e você precisamos estar preparados, pois
aconteceu em 1948, né, o acontecimento que o próprio Jesus profetizou. Aí a nação de Israel então brota, a figueira brota, e a partir dali nós contamos a vinda do verão. Bendito seja o nome santo do nosso Jesus querido. Entenda isto, amigo ouvinte, entenda o que estou dizendo para ti. Eu sei que você está gemendo neste momento, eu sei que você está passando por dificuldades, porque precisa de um compromisso sério com Deus, porque precisa ter esse vínculo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo geme por ti com gemidos inexprimíveis, porque quer ver você salvo, quer ver a sua alma salva, quer ver a sua alma livre do fogo do inferno, e por isto você precisa crer nesta palavra que eu levo a ti, que eu levo para ti, para a tua família, porque Jesus está vindo. Ele está vindo sem demora. Parece demorar, mas a palavra de Deus diz aí que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então para Deus não existe tempo, e para nós que dependemos dos dias e das horas, nós então acompanhamos os sinais que vêm acontecendo, mas nós estamos felizes, porque se isto está acontecendo, é porque Jesus está prestes a vir nas nuvens de glórias para arrebatar a sua igreja. Basta nós crermos e nos prepararmos, e aí não tem o que nos preocupar, pois se Jesus prometeu, então isto vai acontecer e nós seremos arrebatados. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Receba aí, amigo ouvinte, estas palavras, e nós nos alegramos, e basta então que nos preparemos para este grande acontecimento.